que aconteceu com São Paulo ontem em casa. Frio, mais de 20 mil torcedores, 3-1 pro Vasco da Gama. Não vai descer. O protesto da torcida na saída de campo resume o clima do Morumbi depois da derrota para o Vasco. Foi o terceiro revés seguido da equipe comandada por Luiz Ubeldia no Brasileirão. Além do Cruz Maltino, o tricolor perdeu para o Mirassol também em casa e para o Bahia fora. Restou ao técnico argentino assumir a responsabilidade. Fizemos uma partida muito ruim, perdemos merecidamente e quando há uma derrota tão contundente e jogando mal, eu assumo como principal responsável. O treinador viu o Vasco abrir 2-0 com Ryan e Nuno, após falhas de Enzo Dias. O lateral deixou o gramado revoltado. Na etapa final, em mais um erro da saída de bola tricolor, Verratti fez o terceiro dos cariocas. Jean Francisco até conseguiu diminuir nos acréscimos, mas o 3-1 para o Cruz Maltino poderia ser um placar ainda maior para os visitantes. Uma derrota que volta a colocar Luiz Ubeldia na corda bamba. O São Paulo vai agora para o período de pausa por conta da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, na 14ª posição do Campeonato Brasileiro e a 1 ponto de distância da zona de rebaixamento. Sinal de alerta ligado para o tricolor e para o técnico argentino. Você acha que seria justo uma reavaliação do seu trabalho? Agora? Bueno, isso é algo que Isso é algo que a diretoria tem que resolver. Temos autocrítica e falamos todos juntos. E entre os altos e baixos da temporada, Luiz Ubeldia comandou São Paulo em 29 jogos oficiais, com 14 vitórias, 10 empates e 5 derrotas, quase 60% de aproveitamento. Mas quando o assunto é Brasileirão, os números despencam. Em 9 jogos, apenas 2 vitórias, 5 empates e 2 derrotas com o argentino na beira do gramado e um aproveitamento de 40%. E quando o treinador não está em campo por conta de suspensões da competição nacional, a situação do São Paulo é ainda pior. Só conseguiu 1 ponto até aqui. Olha, não é responsabilidade totalmente dele. A gente é assim como a gente, né? Vinha fazendo os bons jogos nas Copas, né? Tava todo mundo junto nesse momento, então não é o momento de criticar somente ele, mas criticar nós também. O treinador agora terá 2 semanas de pausa antes de voltar aos trabalhos para tentar pensar numa solução para a situação do tricolor no Brasileiro. Hora de pausa e, ao mesmo tempo, de pressão. João Pedro, Cícero João e Marco Aurélio. Os 3 estão aqui. João Pedro, Cícero João e Marco Aurélio. O trio está melhor do que eu. Mas não muito mais, né? Não muito melhor. Foi um gol pra cada um. Nossa. Não, mas posso falar uma coisa de verdade. Eu, particularmente, não imaginava que o Vasco pudesse dar um show. Um espetáculo. Eu não imaginava que o time carioca faria um primeiro tempo tão completo, tão dominante como foi ontem. E me impressionou muito. Marco Aurélio Cunha. Renata, que barbaridade foi ontem. Aliás, parece o Giovani, né? Mais velho. Eu já sabia que jogar no Morumbi, no frio, contra o Vasco brasileiro. É o frio. Não. Esse frio o Vasco aí não tava frio. O Vasco que é do Rio não tava frio. Só uma perguntinha, é carro. Posso falar? Então é o seguinte, o frio não pega. o São Paulo vai jogar no Nordeste agora, durante o período de inverno. Legal. Aquele frio, aquela nhaca, véspera de terminar a fase do campeonato. Para, doutor, para com isso, doutor. Naquele frio, deixa eu falar. Naquele frio, cadê você? Já rachou o vestiário. Eu avisei que o jogo ia ser duro. Pode pegar ontem o que eu falei. Não vai ser foi fácil pra quem assistiu esse jogo. Mas foi muito pior do que eu imaginava. Duro ficou eu lá assistindo o jogo. Foi muito pior do que eu imaginava. Frio. Não é possível, a reação zero. No finalzinho do jogo, um pouquinho e tal. O gol do menino, foi ótimo fazer o gol, pelo menos para mostrar que ele está ali, que ele pode ser utilizado, mas desorganizado, mal treinado para esse jogo, eventualmente. Faltam jogadores, falta jogador de qualidade. Não dá para contar com um jogador
que aparece assim do nada. Então o São Paulo foi muito mal, eu estou muito decepcionado. E, enfim, acho que o Muricy deve estar lá. falou demais, dar uma força. O Muricy tem que aparecer também. Não é só o Zubeldia que é culpado, não. E ficar calado, doutor. O senhor sabe do respeito. Peraí, mas e Zubeldia corre algum risco? Porque a diretoria disse... Não, a diretoria não disse oficialmente. Não fala, não. Tem dinheiro pra pagar a multa. Mas é o seguinte, até uma próxima ordem ele permanece. Ô, doutor, o senhor sabe do amor, do respeito, do carinho que eu tenho pelo senhor. Gente, dinheiro nunca impediu de mandar treinador embora no futebol brasileiro. E pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. É pra zoar a Renata, o jogo de ontem é uma falta de respeito, é uma sacanagem com o torcedor. De verdade, tá escrito trouxa na cara dos 20 mil torcedores no estádio. Me desculpa, primeiro Zubeldia, o senhor teve 10 dias agora pra treinar o time. O time não evoluiu, pelo contrário, o time piorou. Será que agora na parada do Mundial vai melhorar? Será que vai melhorar? Eu acho que não. Jogadores, de verdade assim, tinham que todos no final do jogo pedir desculpas. Porque não é possível. O torcedor lá no estádio, 20 mil pessoas pagaram ingresso, frio de 10 graus, pagaram estacionamento ali na frente também, pra assistir uma vergonha, cara. A impressão que eu tive ontem é de que ninguém tava com vontade de jogar praticamente. Por que você veio com esse moletom com B? O figurino também, vai. Não, é que tá me incomodando isso. O responsável por isso do figurino vá para o inferno. Mas agora falando sério. É B de bobo, né? Fizeram papel de bobo ontem. Não, diretoria do São Paulo. Melhor ser B de bobo do que B de outra coisa. Mas ó, a diretoria do São Paulo também. A diretoria do São Paulo. Ninguém fala, eu não sei se tem convicção com o trabalho do Zubeldia. Isso é verdade. O mínimo que pode fazer agora, o mínimo que vocês podem fazer é contratar no meio do ano. Tem que contratar, cara, senão o São Paulo corre grande risco de cair. Irmão, dá um jeito, porque a dívida tá aumentando. Gestão após gestão, a dívida do São Paulo aumenta. Então? Já era assim com o Leco, aumentou agora ainda mais a dívida com o Júlio Casares. Então não dá pra ser assim. Quê? Porque quem sofre é o torcedor, cara. E você quer torcedor que ontem com dívida? Não, tem que contratar. Aumenta Tem dinheiro, duas peças. endivida mais. Ué, mas quer cair pra Série B? Contrataram o Dineno. Quer cair pra Série B? Como que contrataram o Dineno? E ó, Zubeldia, o seu papo de graça, né, irmão? E o papo do Zubeldia de hierarquia. Não, mas nem de graça, Só o salário. E pra fechar, o papo de hierarquia. Mas não é de graça. Se tem que pagar salário, não é de graça. Mas deixa eu falar também, com 20 mil torcedores só, jogasse lá na Vila Belmiro, pô. Não, fica quieto aí. E pra piorar a situação, olha quem aparece no telão abruptamente. Olha quem está aqui todo... É porque como ele já tá lá naquele lugar que ninguém quer chegar, então, né, agora qualquer coisa é lucro. Capela, que sexta-feira 13 horrorosa. Vai ter companhia, hein? Depende do ponto de vista, meu. Eu tô me divertindo, porque eu adoro ver crianças. Ai, que legal. Trincas. Ai, que legal. Deixa eu só falar uma coisa. Peraí, Trincas. Calma que eu vou falar uma parada pra vocês aqui, ó. Atenção, gente. Eu tava até agora há pouco no telefone com o presidente da CBF, o Samir Chaldi, que eu tava trocando uma ideia com ele, que eu tenho uma sugestão. Eu quero dividir tela rapidamente com o doutor Marco Aurélio Cunha, que eu tanto amo, tanto adoro, tanto admiro, tanto respeito. Doutor, divide tela comigo aqui, doutor. Por gentileza. O senhor que está tanto tempo no futebol, nós já vimos aqui um time de futebol perder pelo desgaste físico, nós já vimos perder pelo fuso horário, nós já vimos perder porque o gramado não era bom, nós já vimos perder porque a bola também não tinha a melhor qualidade do mundo. Agora, é a primeira vez na vida que eu vejo a desculpa de um time ter perdido e ser amassado por causa do frio. Então eu estava em contato com o presidente da CBF para ver se São Paulo começa a jogar a partir de agora a Copa do Nordeste. Vai jogar na CONCACAF, jogar só no Caribe. Tá com friozinho, doutor? Ah, me ajuda, doutor! Vou falar uma coisa para você. Você não entende metáfora. Ambiente frio. Ambiente frio. Falta de perspectiva. Apoiado pelo frio. Eu já fui ao Morumbi 1 milhão de vezes. O São Paulo sempre joga esses jogos menos importantes, que não são menos importantes, mas teoricamente passam a ser. Tá se perdendo, doutor? Não. Tá. Eu não perco, Toma um ex aqui. Toma um ex. Esses jogos com o Morumbi que não tá lotado, a torcida não apoia tanto pelo próprio frio, o São GPS, Paulo doutor. não responde. Doutor! Libertadores também, com 60 mil pessoas, tomou taque em casa. Cadê a torcida que conduz? Cadê o Morumbi Raiz? Cadê a torcida que conduz? 20 mil, só 20 mil testemunhas. Só vai na bola, agora doutor. provocou. A fumaça aí, ó. Eu avisei.
Esses jogos... Agora eu quero. Eu quero, o que então... que você quer? Não, desculpa, assim, então no frio... Você quer o quê? No Arrumar respeito, o quê? eu quero coisa mais Você quer o quê? Então, não, eu quero ver jogador de inverno, então. Se é ficar em campo sem fazer nada porque o friozinho incomoda, eu quero ver jogador de inverno. Não, pelo amor de Deus, não justifica o que o São Paulo fez ontem, um vexame. Mas você quer que contrate, o Vasco não ganhava, né? fora de casa aqui em São Paulo desde 2016 ou 17, se eu não me engano. 16 ou 17. 13. Pelo amor de Deus, não dá. Vai E o Zubeldia, gente? Vocês não vão falar fora nada? Fora o Zubeldia também chega. É isso aí também. Fora o Zubeldia? Ué, quando o Zubeldia tá em campo, o São Paulo toma vexame. Quando ele não tá, oitava de Libertadores. Desculpa, foi mal, desabafei. Renata Fã. Renata Fã precisa urgentemente mudar o assunto. Então é isso aí, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje, né, com essa derrota simplesmente inexplicável do time do São Paulo. Acredito que nem o mais otimista vascaíno acreditava num passeio, né, que aconteceu em cima do São Paulo. O São Paulo simplesmente não entrou em campo, não dá para explicar exatamente o que aconteceu. A verdade é que, na minha opinião, o time tem os seus desfalques, acaba tendo que improvisar muitos jogadores e infelizmente em momentos como esse, né, que o São Paulo talvez não entra com o sangue nos olhos, acaba perdendo, né, da forma que foi. Na Libertadores o São Paulo já entra realmente preparado, parece que o foco principal é a Libertadores realmente, mas às vezes quando entra no Brasileiro parece que não entra com a mesma pegada, não entra com essa mesma garra, com a mesma vontade e acaba aí sendo surpreendido, né, porque foi a surpresa. Acredito que, se tratando do Vasco, com todo respeito, as pessoas já pensam que não, dentro de casa contra o Vasco, vitória certa, mas, né, acabou sendo muito surpreendido. O Vasco que veio com sede de vitória e acabou conseguindo surpreender demais o time de São Paulo. Se a culpa é do Zubeldia, se a culpa é dos jogadores, fica complicado, né? Até por muitos jogadores lesionados, muitos jogadores que era para ter o quarteto, né? Parece que aconteceu uma tragédia com o quarteto de São Paulo. Era para ser o Luciano, aí vem Lucas, Oscar, Caleri. Lucas, Oscar, Caleri simplesmente machucados. Acabou aquela... quase a metade ali do time para poder mostrar um bom futebol durante a temporada e simplesmente acabou, né, esse quarteto fantástico do São Paulo. Então fica em dificuldade, tendo que improvisar muitos jogadores e acaba sendo essa chacota aí que aconteceu infelizmente contra o Vasco. O que você achou dessa partida? Deixa aí sua opinião nos comentários, se inscreve no canal e deixa o like e é isso, até o próximo vídeo, valeu, fui!